Boa noite, vamos dar início aí ao nosso segundo encontro síncrono do nosso curso de extensão Uso de Geotecnologias no Ensino de Geografia. Eu gostaria de iniciar aí o nosso encontro síncrono, deixa eu só fechar aqui, passando algumas orientações básicas que ainda tem gerado dúvidas, né? A primeira delas, eu tenho recebido muitas solicitações para compartilhar as atividades práticas, atividade do aluno e também as propostas de aula. Se me permitem, eu gostaria de iniciar por aqui, ó, só mostrando para vocês um procedimento bem básico. Acessei aqui a proposta de aula 1. Eu vou abrir aqui a proposta de aula em PDF. Alguns alunos estão com dificuldade, né? Eles estão solicitando para que eu compartilhe com eles ou solicitando para serem editores. Eu não posso permitir que sejam todos editores, porque senão pode acabar danificando aqui o arquivo, né? Então eu queria falar rapidamente sobre como fazer download. No caso aqui está em PDF. Para fazer download, basta clicar aqui, ó, nessa setinha, clicar aqui com o botão esquerdo do mouse e geralmente ele já inicia aí o download, tá? Deixa eu abrir agora aqui uma que está editável. Por exemplo, aqui é a atividade do aluno. Muitas pessoas estão clicando aqui, ó, pedir acesso de edição. Como eu disse, eu não vou poder conceder porque senão pode acabar danificando, né, o arquivo. O procedimento correto seria aqui, ó, vir aqui em arquivo, fazer uma cópia, caso vocês precisem desse arquivo aqui editável. Então vocês podem fazer uma cópia. Se vocês quiserem editar ele em formato Word, basta vir aqui na opção baixar, e aqui tem várias opções. Tem a opção Word, então a extensão .doc, tem a extensão .odt, então tem a opção TXT. Eu acredito que essas duas primeiras aqui vai atender aí a maior parte dos participantes, né? Então eu queria começar com essa orientação básica, que alguns participantes do curso têm me contactado, né, solicitando aí acesso ao arquivo. Então já deixar gravado aí essa orientação geral. Bom, essas orientações aqui no início da nossa sala de aula virtual, elas permanecem. A única informação que eu preciso atualizar aqui, que assim que eu conseguir eu vou atualizar, é aquela parte que fala que, na verdade, a gente vai aproveitar a sugestão, acho que foi do professor Anselmo, me corrijam aí se eu estiver enganado, ele sugeriu para a gente, caso façam aplicação, né, de uma das propostas de aula, como a forma de realização da tarefa final do curso de extensão, que utilizem aquelas postagens que, porventura, os alunos que participaram da aula publicaram nas redes sociais deles. Eu achei uma ideia bem bacana e eu também acho que daria aí todo o respaldo, né? Até mesmo caso vocês venham aí a colocar foto dos alunos no arquivo para postar aqui na atividade. Então, assim que eu conseguir, eu vou atualizar aqui as orientações, tá bom? Eu gostaria só de reforçar apenas esses aspectos aqui, ó. Ao todo, vocês precisarão fazer 10 propostas de aula, né? Na verdade, aqui eu já também gostaria de fazer uma outra observação. Eu gravei os vídeos orientativos já pensando na realização da aula lá na sala de aula de vocês, para os alunos de vocês, ou de quem tiver interesse de aplicar as propostas, né? Então, em vários momentos, lá na gravação eu oriento. Insira aqui o nome dos participantes do seu grupo. Tem gerado algumas confusões aqui no curso de extensão, né? Eu vou aproveitar já também para fazer mais um esclarecimento. Aquela orientação para inserir o nome dos participantes do grupo seria mais para caso vocês venham aplicar lá em sala de aula. E quando vocês dividirem as turmas de vocês, então os alunos de vocês Professor, Oi, fique à vontade, pode falar. Uma dúvida, porque eu não consegui participar do primeiro encontro, ainda não consegui parar, de fato, hoje que eu iria entrar, ou eu entrei de fato, baixei o PDF aqui da aula 1 dos biomas e tal, e fui prestar atenção, né, fui ler.
Essas atividades que estão sendo postadas, por exemplo, a aula 1, eu preciso já pôr em prática em sala de aula e trazer essa atividade pronta, ou é algo que eu vou fazer, né, para me adaptar à plataforma, para poder postar lá? Muito obrigado pela pergunta. Acho que vai ajudar muitas pessoas. Basicamente, o ideal é que você treine o uso da geotecnologia. A ideia não é que vocês apliquem as 10 propostas em sala de aula, não é essa. A ideia é que vocês se coloquem no lugar do aluno e vocês realizem a atividade do aluno, mas assim com foco principal em treinar o uso da geotecnologia. Eu consegui explicar, Mayra? Ficou alguma dúvida? Sim, sim. Pronto. Porque lá quando eu abri, né, aqui a proposta de aula, aí aparece aqui a questão 1, né? Identificar e tal, distribuição dos biomas. Aí, por exemplo, eu posso pegar só um bioma para fazer, ou para, como eu estou me adaptando à plataforma, eu posso fazer todos, da forma que eu quiser, ficar livre isso para mim. Esse dos biomas, caso queira, pode fazer todos, que aí você treina a plataforma do início ao fim. Eu acho que vai ser bem rápido. Agora, Isso. Aí, pode falar. quando aparece aqui o nome do grupo, é o que o senhor ia explicar agora, né? É você explicar agora. Isso. Você só vai colocar o Tá, seu para postar aqui. certo. Aí, no caso, assim, a ideia é que essa atividade já fique no formato de aplicar lá em sala de aula. Isso gerou um pouco de confusão, e a gente só percebeu que gerou confusão quando o curso já estava em andamento. Eu até peço Certo. desculpas para vocês. Tá, tudo bem. Dúvida tirada. Obrigada, professor. Por nada. Então, deixa eu só voltar aqui. Então, só esclarecendo, eu vou passar vídeo aula, proposta de aula por proposta de aula, mas só esclarecendo. Então, no curso ao todo serão 10 propostas, de 1 a 10, né? Cada uma delas vão valer 9 pontos. Já vamos iniciar a conferência e o lançamento das notas, tá bom? Ainda nessa semana. E a atividade de conclusão, ou atividade final, ela vai valer 10 pontos. Então, vai totalizar um total de 100 pontos. Para obter a certificação, aqui no curso de extensão, o participante que tiver 70 pontos ou mais desse total de 100 terá direito à certificação. Tá? O certificado será emitido aqui mesmo no NEAD. Depois do encerramento do curso, eu vou avisar vocês para vocês acessarem aqui a plataforma e baixarem o certificado de vocês, tá bom? Então, aqui eu estava só explicando, aproveitando até a pergunta, né, que foi feita anteriormente, para a tarefa final, né, de conclusão aqui do curso de extensão, nós disponibilizamos três formas de vocês fazerem esse trabalho final e postar, né? A primeira seria uma proposição de um plano de aula, uma proposta de aula, né? Similar a uma dessas que nós postamos. Aí alguns alunos me contactaram. Eu posso usar o Map Biomas? Pode, não é problema. Tem vários alunos que gostaram muito do Map Chart. Estão propondo várias atividades. Pode? Pode, tá bom? Então, assim, vocês podem pegar qualquer uma das geotecnologias. Se vocês conhecerem outra geotecnologia, vocês podem utilizar essa outra geotecnologia, elaborar uma proposta de aula com a atividade do aluno e postar aqui na atividade de conclusão. Então, essa é uma forma, né, de vocês elaborarem a tarefa final. A segunda maneira é vocês escolherem uma das 10 propostas, aplicar em sala de aula e postar o relato. Então, a ideia é vocês focarem principalmente o que funcionou, alguma coisa deu errado, alguma coisa não funcionou, os alunos se interessaram, eles ficaram empolgados em fazer a atividade do aluno foi o suficiente para desenvolver as habilidades, para trabalhar os conceitos, os conteúdos geográficos propostos, os objetivos da aula foram atingidos, foi o suficiente para atingir, né? Então, eu só vou corrigir aqui, sugerindo, recomendando aí que, caso vocês queiram, além do relato, postar fotos, né, da aplicação da atividade, se os alunos não aparecerem, vocês mesmos podem tirar e tal e postar. Se os alunos forem aparecer, utilizem aquelas fotos que eles disponibilizaram, que eles publicaram nas redes sociais deles.
E aí vocês inserem aqui para vocês estarem resguardados, para caso alguém venha reclamar um dia, não, olha, é um dado público, foi publicado em rede social. Eu não sei se alguém pediu para falar, fica à vontade. Sou eu, o Anselmo. Fica à vontade, Anselmo. Então, estava pensando sobre isso, é que muitos, eles põem fotos no Instagram e tal, de coisas que eles estão fazendo mais lúdicas, assim, né? Uma atividade de dança, uma atividade... Às vezes eles não põem atividade de sala de aula, mas daí cabe a nós pedirmos, né? Dizer assim, ó, pessoal, estou fazendo um trabalho e tal, quem sabe vocês põem uma foto da nossa atividade lá no grupo de vocês. Então a gente sugere, porque muitos não vão se ligar de fazer isso. E tipo assim, na pior das hipóteses, o que vai acontecer é que uma determinada turma não vai botar. Mas eu acho muito difícil, viu? Porque a maioria gosta mesmo de mostrar, etc e tal. Acho bem difícil recusarem. É isso, só isso. Perfeito, obrigado. Muito bem-vinda a sugestão. Acho que a Janaína estava com a vontade. Eu, professor, e quem souber de outras geotecnologias, compartilha no grupo, gente, com a gente. Compartilha lá com a gente, né? Era isso. Eu tenho algumas que eu não usei, aliás, eu não usei, e os colegas da equipe executora também não usaram, né? Que eu vou socializar lá. A gente podia criar também, talvez lá pelo fórum, uma discussão lá de quem descobriu a nova geotecnologia postar por lá também, né? Mas tem algumas outras que nós não usamos e que elas estão disponíveis. Tem uma lá que é bem bacana para trabalhar, por exemplo, as megalópolis, as grandes cidades. Quando você vai na Ásia, salta aos olhos, assim, uma coisa bem bacana de trabalhar. Nela tem os biomas mundiais também, assim, tem muita coisa lá. Então, a gente pode sim, né, até o final aí do curso, quem tiver aí outras geotecnologias também, vamos socializar. Quem sabe a gente cria uma lista no final aqui do curso de extensão com mais geotecnologias além das utilizadas. Seria muito legal, né? Bom, então só finalizando aqui essa parte da explicação, outra forma para elaborar a tarefa final do curso de extensão seria fazer proposições de ajustes ou de adequações em uma das 10 propostas de aulas aqui do curso de extensão. Por exemplo, temos várias escolas do Brasil que talvez não tenha laboratório de informática. Ou, às vezes, a aula, por não ter laboratório de informática, a aula pode estar muito longa. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem adaptar, ajustar uma dessas propostas de aula para a realidade da escola. Por exemplo, eu consigo realizar aquela do Map Biomas usando apenas um notebook conectado numa televisão e os alunos vão interpretando. Então, assim, se for necessário, também fazer ajustes, né, em uma das propostas de aula e postar. Seria bem legal, né? Por exemplo, lá no Map Biomas, tem vários professores que reclamam muito que é difícil de achar, às vezes, conteúdos a nível do município, né? Às vezes querem trabalhar conteúdos do município e não acha. Lá no Map Biomas tem. Então, fazer um ajuste, né? Ao invés de trabalhar com o recorte das regiões, ajustar para ou estado ou município, né? Tem aquela do panorama do IBGE também tem dados a nível municipal, né? Então, fazer ajuste é outra forma aí de elaborar a tarefa final, né? E a última, identificação aí ou proposição de sugestões, né, de outras plataformas, de outros visualizadores de produtos de geotecnologias, né? Que poderiam ser utilizados em aulas de geografia, né? E aí, no caso, focar em temas, né, de aula ou conteúdos, né, que caberiam para essas geotecnologias identificadas e fazer uma descrição, né, rápida. Olha, isso aqui daria para ser usado para as habilidades tais, tais, tais da BNCC, enfim. Então, aqui seria mais identificar, caso alguém tenha identificado, e fazer uma proposta rápida, né, uma sugestão de como utilizar isso em sala de aula. Nem estamos pedindo para elaborar na forma de plano de aula, que seria mais complexo. A gente está até sugerindo uma coisa mais simples, né? Porque a ideia aqui também é expandirmos aí a quantidade de plataformas ou visualizadores online aí
de geotecnologias ou de produtos de geotecnologias com potencial de serem usados em sala de aula. E onde é que vocês vão postar isso? Aqui dentro de atividades práticas, né, do curso de extensão, então vamos ter aí as 10, né, propostas de aula, e lá no final, a 11ª é a tarefa final do curso de extensão. Inclusive, acho que já temos aí 2 pessoas que já finalizaram, né, já postaram e já concluíram o curso. Bom, então essas eram as orientações básicas, né? Já para ficar gravado, né? Caso a gente tenha aí o terceiro encontro síncrono, né? E as pessoas precisem acessar, e aquele link que eu mandei dê problema, vocês podem acessar por aqui, encontros síncronos. Eu vou clicar aqui com o botão esquerdo do mouse. Aqui fica o link de acesso, né? Dessa sala de aula, ó, que agora eu estou mostrando aqui. Ela também, o link para acessá-la fica aqui, ó, em link para entrar nos encontros síncronos. E aqui embaixo eu estou colocando as gravações. Então, assim que eu finalizar a gravação dessa, eu conseguir subir para o YouTube, eu vou também colocar o link dela aqui. Deixa eu só ver se a gravação está indo. Está indo, está dando certo aqui, tranquilo. Pode falar, fica à vontade. Só mais uma dúvida, professor. O curso está programado para ser encerrado o último dia, né, para entregar tudo, o dia 13 agora, né? Isso Não está mesmo. um pouco em cima, não? Já está um pouco Não em poderia cima. ser. Não poderia ser uma semaninha a mais? Podemos. Eu deixei uma margenzinha para o final. A gente Uhum. pode ir até dia 20. Ai, Anselmo arrasou. Não, eu tô na correria aqui. Que alívio essa notícia. Eu ia deixar para falar mais perto do dia 13, porque geralmente quando tá ali perto do fechamento tem aquele salto de. Mas Ai, que lindo, arrasou. temos sim, Obrigado. até dia 20 é possível. Tranquilo? Obrigado. Por nada. Bom, aí eu vou formalizar, já que eu já propus, assim que eu conseguir eu vou ajustar aqui o prazo para o dia 20, tá? A gente só não pode passar do dia 20, porque eu tenho que entregar todos os relatórios, inclusive os certificados emitidos, tudo, para eu fazer toda aquela burocracia interna lá do curso de extensão e validar tudo e registrar tudo, até no máximo dia 23 de junho. Mas se eu finalizar ali dia 20, eu acredito que eu vou deixar tudo pré-elaborado e eu consigo finalizar assim dia 23, tá bom? Mas essa é a data, 20 é a data, eu deixei uma semana no final, mas é a data limite. Eu peço a paciência de vocês, a compreensão, tá bom? Bom, nessa parte inicial, mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida antes de eu avançar aqui? Posso avançar? Eu gostaria de pedir para vocês, queria que ficasse registrado aqui no encontro síncrono. Assim que eu ajustar, eu vou ajustar aqui também, né, para o dia 20. Eu peço que leiam com calma aqui a ideia do curso, a metodologia que nós adotamos, o que é que se espera que vocês estejam aptos a fazer no final do curso. Leiam com calma, tá? Eu consegui atualizar aqui a equipe executora. Eu não coloquei e-mail, nada, mas assim, todos nós estamos também lá no grupo de WhatsApp do curso. Então, vocês também conseguem localizar a gente lá, inclusive pelo WhatsApp, tá? Mas se tiver qualquer coisa, eu acho que todos vocês também têm o meu e-mail, tá? Mas a equipe executora está toda aqui, vocês conseguem acessar. Aqui vai estar as atividades práticas e o certificado, ele vai estar aqui. Ele é bem bonitinho, eu ainda não coloquei ele aqui para não ter erro, tá? Mas assim que eu conseguir fazer os últimos ajustes aqui e avançar nas notas, eu consigo gerar ele e deixar ele pronto aqui para vocês baixarem. Eu acredito que ele vai estar disponível para vocês fazerem download provavelmente no dia 21, tá? Porque eu vou ter que entregar o relatório dia 23 para dar tempo de fazer registro, aquela coisa toda. Então, acredito que vocês vão conseguir fazer download provavelmente ali dia 21, que eu tenho que estar com tudo pronto, né? Pronto. Essas eram as orientações iniciais. Se me permitem, eu gostaria agora de passar atividade por atividade. Eu só fechar aqui para não ficar, eu não abrir coisa repetida. Então, vou abrir aqui primeiro aquela dos biomas, né? A estrutura, eu acho que vocês perceberam, ela se repete, né?
Então, primeiro é solicitado que vocês acessem esse PDF e que vocês façam a leitura da proposta de aula, né? Então, é importante que vocês leiam, aqui ficam as informações mais técnicas da aula, aqui o tema, o conteúdo, os objetivos, né, que se espera que se desenvolvam no final dessa aula, aqui os conhecimentos prévios, aqui os recursos que a gente orienta, né, que sejam empregados aí na realização da aula. Aqui vem a sugestão da aula. Eu acho que vocês perceberam, né? Todas as propostas começam com as orientações para os professores. Eu estava colocando o link aqui, ó, do vídeo orientativo. Das 5 aulas, acabamos esquecendo, nós não colocamos, mas enfim, depois com calma eu também posso fazer o ajuste, né? Eu acho que vocês também perceberam que todas as 10 propostas de aula iniciam-se com a problematização, onde a gente orienta o professor a fazer a mediação e fazer com que os alunos busquem, né, aqueles conhecimentos prévios que eles já porventura tenham, né, sobre os temas. Então a gente orienta sempre usar ou um vídeo curto ou um texto curto, né, e depois o professor fazer a mediação por meio de algumas perguntas, colocando os alunos para buscarem, né, os conhecimentos prévios e socializarem o que eles já conhecem sobre o tema, né? Depois, geralmente, vem a parte de realização da atividade prática. Isso aqui se repete em quase todas as propostas de aula, né? E, inclusive, a gravação daquelas orientações, geralmente, é na aplicação, na obtenção ou na realização da atividade do aluno usando a geotecnologia. Depois, a gente pensou, nós não conseguimos ser muito criativos, né? Chega uma hora que a gente começa a faltar ideias de como realizar o fechamento da aula. Em alguns momentos, a gente sugere um seminário, principalmente quando é atividade em grupo. Às vezes, a gente orienta que seja só uma discussão final, né? Então, geralmente tem a estratégia de mediação, né, para o professor aqui, para o fechamento da aula, né? Lembrando, só reforçando, toda a gravação, né, do uso da geotecnologia para essa videoaula é relativa à etapa 3 da aula, né? Depois, quando o aluno concluir a atividade do aluno, que é essa etapa 3, a gente orienta que o professor tente aí fazer o fechamento, fazer com que o aluno traga, né, discuta as informações que ele obteve, as conclusões que ele chegou, os conhecimentos que ele construiu, né? E eu acho que vocês perceberam, a gente sempre está propondo uma atividade de avaliação da aula, né? A gente orienta que o professor sempre valorize, né, a participação ativa e qualificada do aluno, né? Que o professor verifique, né, faça a leitura das respostas que os alunos colocarem no questionário, as contribuições que eles fizeram nesse caso aqui, durante as discussões lá no seminário de encerramento, né? Então, caso o professor aplique uma aula dessa, tudo isso que o aluno fez poderia, inclusive, ser parte da média bimestral dele, caso na instituição tenha essa lógica aí de média bimestral, né? Depois, na parte final, sempre tem a atividade do aluno. E aqui eu queria só fazer um comentário rápido. Por que que em todas as propostas de aula nós colocamos etapas da aula e atividade do aluno? Eu acho que vocês devem ter percebido, mas essas são algumas das estratégias que o professor pode usar como mediação. Então, todas essas estratégias aqui, ó, professor, apresente um vídeo, professor, agora faça a mediação da discussão, busque os conhecimentos do aluno. Aqui são as estratégias de mediação. Então, a ideia é que o professor seja um mediador, né? Então, aqui são as estratégias que a gente sugeriu, orientou que o professor utilize para fazer a mediação. E por que que nós inserimos a atividade do aluno? Como eu te comentei no nosso primeiro encontro síncrono, a ideia é que a gente tente desenvolver essas aulas sob a ideia daquela teoria histórico-cultural lá da professora Lana, né? Acho que não sei se eu usei o termo correto, mas ali tem um termo certinho.
O aluno... Usou sim, professor, usou sim. Usei? Perfeito, obrigado. Alguém pediu a palavra? Eu só vou concluir aqui o raciocínio e já passo a palavra, tá bom? Então, a ideia é que essa aqui seja a estratégia para a gente colocar o aluno no polo ativo, como a professora Lana sugere, recomenda, né? É o aluno que vai fazer. Então, é o aluno que vai acessar a plataforma, é o aluno que vai fazer a leitura dos dados, é o aluno que vai fazer o registro das informações, o registro dos dados, é o aluno que vai responder as perguntas quando é solicitado. Então percebam que toda a atividade do aluno ela foi elaborada com o intuito de colocar o aluno no polo ativo do processo, né, de ensino-aprendizagem. Então, aqui na proposta de aula, aqui basicamente são os passos pedagógicos que nós sugerimos, recomendamos, né, para que ocorra, para que o professor seja o mediador no processo, e a atividade do aluno é uma forma de operacionalizarmos o aluno no polo ativo do processo. Eu só gostaria de verificar se eu consegui explicar essa parte. Boa noite, Maxen, tudo bom? Bem-vindo. Deixa eu só verificar. Alguém estava com a mão levantada? Fica à vontade. Se o Maxen quiser falar, os demais, fique à vontade. Não está com a mão levantada, professor. Vamos dar a palavra a ele. Fica à vontade. O lindinho apareceu, gente. Professor, já que ela não quer falar, deixa eu falar. Peraí, rapidão. Com o controle de quem está com a mão levantada, se vocês puderem me ajudar. A Janaína, depois o Anselmo, pode ser? Eu esqueci a mão levantada. Baixei. Tranquilo, Desculpa. Tranquilo, professor, quando eu mostrei o exercício, né, todinho pro meu professor, ele, ai, que lindo, mentira. Eu tá vendo aí? Era só olhar, professor, ver, ele, eu quero. Eu, tá vendo? Rapidinho ele mudou de ideia. Eu também, é só imprimir, professor. Que legal. Ele, nossa, que lindo, tá tudo pronto. Tá lindo o curso, só arrasou. Que legal. Pessoal, então, deixa eu só verificar se tem alguma pergunta aqui. É só o Maxen e a Ocineia se interagindo aqui, tranquilo. Eu não sei se o Maxen quer falar algo, os demais membros da equipe, o Rafael. Hoje temos aqui a Ocineia, o Eric, o Leandro. O Leandro, bem-vindo, Leandro. Boa noite. O Maxen, o Rafael, fique à vontade. Eu tive um pouco afastado, Sandro. Eu estou com alguns problemas de saúde, e aí, os últimos dias, eu passei fazendo alguns exames, tenho acompanhado lá todas as mensagens no grupo, tenho tentado participar aqui, e aí eu peço desculpas por não estar mais atuante, mas, enfim, essas coisas acabam acontecendo, né? Problemas de saúde, a gente espera que não aconteça, enfim. Aconteceu e eu tô mais entrando aqui para poder lhe dar uma satisfação, sabe, Sandro? Porque eu acho que você merece satisfação e, assim, não é uma falta de responsabilidade minha, é uma situação que aconteceu e eu não esperava que acontecesse. Ainda não recebi o prognóstico, né? Tô aguardando, tem mais uma consulta agora na quarta, mas dentro das minhas possibilidades eu vou tentar contribuir da melhor maneira possível. De toda forma, muito obrigado. Que isso, eu que agradeço e desejo melhoras, Maxen. É importante que todos estejam bem, né? Para a gente conseguir desempenhar as nossas atividades aí. Eu não sei se mais alguém quer falar nesse primeiro momento, senão eu vou dar sequência aqui. Vamos lá então. Se precisarem intervir, quando eu estou aqui eu não vejo vocês, ó, só peço a ajuda de vocês, se alguém levantar a mão me avisem, tá? Aqui eu não coloquei o link, eu vou pegar pela proposta de aula. Só aqui cliquei e já foi. Bom, então aqui né, na primeira proposta de aula, eu só queria mostrar para vocês como é rápido, né? Dos desafios para mim é difícil, não sei se vocês conseguem perceber lá na gravação, mas eu gravar falando, narrando, ou melhor, gravar narrando o que eu estou fazendo para mim não é tão fácil, né? Mas espero que tenha ajudado vocês. Mas aqui na plataforma, basicamente, a gente vai usar a cobertura, né? Tem um monte de coisas aqui, ó. Inclusive, eu fiquei muito feliz
de ver que vários colegas do curso estão explorando aí mais opções aqui do Map Biomas, né? Nessa primeira proposta, só sugerimos clicar aqui em recorte territorial, né? Depois, aqui em recorte territorial, a gente está recomendando biomas, mas o que eu queria mostrar para vocês aqui, às vezes demora um pouco carregar, o que eu queria mostrar para vocês é que tem a opção aí de trabalhar também por estado, ó. E aqui embaixo eu consigo escolher qualquer um dos estados brasileiros. A gente consegue trabalhar a nível de município. Tem muitos professores aí, né? Aqui vai ser mais difícil, mas, por exemplo, o meu município, que é muito pequeno, ó, Ipiranga de Goiás. Eu moro em Águas Lindas, mas para mim minha terra natal é esse aqui, ó. Ah lá, é uma das áreas que tem um uso extremo, né? Já tem aí, se brincar, aqui deve ter o dado, mas ah lá, 88, quase 89% é a área de uso, ó, aqui dentro dessa parte interna da rodinha que a gente consegue ver, né? Tem uma área aí de uso antrópico. E aí, assim, eu queria mostrar para vocês que tem várias potencialidades, né? Na primeira aula é só clicar aqui em natural e antrópico e podem usar essa rodinha interna. Olha lá, o antrópico chega a 89, é quase 90% da área é toda de uso, né? É uma área que tem aquelas depressões e serras. Então, além de biomas, dá para trabalhar estados brasileiros, dá para trabalhar os municípios brasileiros. Então, assim, dá para chegar no lugar onde o aluno mora, né? No Distrito Federal não tem as regiões administrativas, mas dá para trabalhar o Distrito Federal inteiro, né? Então, eu consigo ver, ó, a porcentagem de área natural, a porcentagem de área antrópica, né? Eu estou usando o recorte município, mas na aula, deixa eu usar o da aula, né? Bioma, deixa eu escolher um aqui, deixa eu pegar a Caatinga. Lá na gravação eu uso o bioma, eu não lembro, acho que foi o Amazonas, eu não lembro qual aqui mais de cabeça. Ele está fazendo um recorte aqui, deixa eu ver se ele vai recortar. Recortou, pronto, recortou. Então aqui Caatinga. Uma coisa legal é que a gente consegue abrir a base, deixa eu só ver aqui onde é, ó, aqui em camadas. Eu consigo ligar aqui, ó, estados, né? Então tem várias informações aqui que é possível ligar, ó. Para sair é só agora eu clicar fora. Então eu consigo analisar esses dados, né, simultaneamente para facilitar com o shape, né? Ou melhor, com o dado vetorial do limite dos estados ligados. Nesse caso aqui para os biomas. Se eu quiser aquele dado mais geral, natural e antrópico, o aluno vem cá, faz o registro, ele mesmo analisa, né? Aqui está para 2023, mas se eu quiser o dado mais antigo, é só eu clicar aqui, ó, 1985, o aluno consegue explorar. Só queria mostrar para vocês que é rápido, né? Às vezes o dado demora um pouco carregar aqui, ó. Pronto, carregou. E a outra, vou clicar aqui em classe, ó. E aí pode deixar as 4 marcadas. Ele está demorando um pouco mais carregar, ó. Pronto. Eu já percebi que já tem umas classes aqui em amarelo, ó. Um amarelo mais escuro, um amarelo mais claro. Eu já vi aqui que provavelmente vai ser agropecuária, ó, alguma coisa relacionada à agropecuária, provavelmente pastagem, mas eu consigo pegar também aqui aquela informação de ponto. Quando a gente aplica em sala, eu não sei, depois a Janaína pode relatar como é que foi, mas os alunos, eles mesmos clicando e eles mesmos descobrindo, né, o que é bem interessante. Olha lá, no Nordeste, ó, lá na Caatinga, tem bastante pastagem, é um pouco diferente, né, de outras regiões do Brasil, que tem mais agricultura, muita soja, né, em outros biomas. Esse aqui, olha lá, mosaicos de uso, deve ser aquela agricultura mais familiar, provavelmente deve ter um monte de usos similares, próximo um do outro. Então perceba que para o Nordeste, ó, dentre aí as áreas de uso, Nordeste, Caatinga, né? Vai ter bastante pastagem, bastante desses mosaicos de uso, né? Então vão ser aí os predominantes, né? Mas o aluno pode explorar, pode clicar lá no verde claro, né? Ver o que é a formação savânica. Depois, mais recentemente, onde eu cliquei virou pastagem, ele consegue ver esse histórico, né? Ele pode ir lá no verdinho, eu devo ter pego um desses amarelos lá. Ah lá, aqui, ó, formação florestal, ainda é até hoje. Então, o próprio aluno, ele pode ir lá na atividade e registrar, né? Então, para o bioma, ele registra a porcentagem da classe natural, a variação, né? Depois ele calcula a variação. Ele vai fazer isso primeiro para a vegetação natural, depois para uso antrópico.
Depois ele vai registrar os principais tipos de uso do bioma caatinga, pastagem, mosaicos de uso, e aí é a hora do professor fazer a mediação, né? Mosaicos de uso podem ser vários tipos de uso, né? Provavelmente pode ser, enfim, uma agricultura mais familiar, talvez mais de subsistência, onde vários usos eles estão muito próximos uns dos outros e provavelmente eles não conseguiram distinguir as classes, né? E depois orientar os alunos da importância de responderem a pergunta para facilitar, né, ou para dar subsídio lá para o seminário de encerramento. Então, essa é a proposta de aula 1. Depois, se vocês quiserem discutir, fiquem à vontade. Lá na videoaula 2, deixa eu só fechar essa aqui para não ficar a coisa poluída e eu não me perder. Vou fechar aqui também. Terminou esta, postou, já 39 já postaram, avança para proposta de aula 2. Aqui também vai ter a proposta de aula, já abri ela, mesma estrutura, aqui as informações. Perceba que a gente não se atentou, né? A gente só colocou as habilidades da BNCC da proposta 5 para frente. Depois, com calma, a gente pode fazer esse ajuste, né? Mas a proposta é muito parecida. Sandro, Oi, fica à será vontade. que sou eu? Será que a gente não poderia aproveitar essas propostas e utilizar a inteligência artificial para indicar algumas e a gente conferir se as propostas da Bendis, a gente treina, né, a inteligência artificial, a gente pode subir as propostas para ela e indicar com esse PDF o que planeja alcançar e pedir para ela fazer. Pode fazer pelo próprio chat GPT ou a gente pode tentar pelo Teach AI, que é uma outra inteligência artificial voltada para professores. A gente colocou da quinta aula para frente, mas eu acho que isso aí tá fácil de resolver, não tá difícil não. Isso não. Tá, a gente poderia atualizar e disponibilizar, sim, seria legal. E aí aqui na proposta 2, ó, mesma estrutura, começa com as sugestões para os professores, aqui as estratégias de mediação, aqui foi um texto, curto, né? Depois o professor pode incentivar os alunos a trazerem os conhecimentos prévios, inclusive fazendo algumas perguntas, né, para facilitar. Depois, aqui é a etapa 2, seria a realização da proposta de atividade do aluno, né? Aqui sim o professor vai, lá em sala de aula, distribuir os alunos. É importante que o professor revise, né, antes. Esses temas estão ok? Ficou algum de fora? Eu preciso adequar, né, fazer adaptações para a minha realidade. É importante o professor fazer isso, né? Então, depois fazer uma pesquisa, né, sobre o conflito ou os conflitos que cada grupo ficou. Essa etapa eu queria reforçar, ela é extremamente importante. Fazer essa pesquisa prévia, orientar o aluno sobre a importância de fazer um resumo bem feito, em fontes confiáveis, uma coisa resumida para que todos consigam ler, né? Aí depois que realizar a pesquisa, aí sim ir lá na. Cadê o link? Deixa eu ver se eu coloquei. Ah, não pus aqui, ó. Esse aqui ficou para o professor mandar, mas tem aqui em cima. Deixa eu só ver se vai. Foi. Então, aí, eu tô com um monte aqui. Deixa eu abrir um que eu já tinha aqui. Por exemplo, esse aqui de alimentos, ó, do técnico em alimentos. Ó. Os alunos fizeram, né? Inseriram os marcadores para os conflitos propostos. Aqui ficou a lista. Ó. Eles foram, uma coisa curiosa é que eles foram muito além do que eu solicitei. Quem fez o fechamento foi o Leandro. Alguns temas eles mesmos foram atrás, pesquisaram e foram inserindo, né? Mas uma coisa importante é que de reforçar que criar o projeto e compartilhar, quem vai fazer isso vai ser apenas o professor da disciplina, né? Caso você vá aplicar para um dos seus alunos, cabe a você, professor, clicar aqui em criar um novo projeto. Vou clicar aqui só para mostrar para vocês, ó, Create. Criou um novo projeto. E depois, deixa eu só ver aqui onde é. Aqui, eu acho que é aqui, compartilhar. Não, deixa eu só ver aqui. É pelo Drive, deixa eu só ver. Ah, peraí, foi? Não, peraí. Deixa eu fechar. Ah lá, eu já vou ter que assistir a gravação, tá vendo? Não é por aqui. Ah, deixa eu ver se é por aqui, peraí. Ó, já não tô lembrando de cabeça, ó.
É por aí mesmo, Sandra. É lá em compartilhar mesmo. Pode ir lá. Aqui, Por aí mesmo. Isso. Aí você dá o tipo de descrição. Isso. teste. Aqui, se for, põe a descrição. Ah, tá. Aqui, Aí agora você vai colocar para qualquer pessoa com link. Isso é importante colocar, porque senão você esquece desse passo. E aí não consegue abrir. Qualquer pessoa com link. Pronto. Depois, pode clicar aqui, deixa eu ver. Compartilhar, é aqui. Compartilhar no Drive, ali embaixo, ó. Aqui muda para editor. Pronto. Esse é o procedimento. Quando tiver dessa forma, aí o professor vai copiar esse link e vai mandar para os alunos da turma. Por que é importante o professor fazer esse procedimento? Deixa eu só voltar agora lá no outro... deixa eu só clicar aqui em concluído. Eu vou voltar lá em outro projeto que já está executado. Porque a ideia é os alunos acessarem simultaneamente. Então, os alunos todos vão acessar o mesmo link. Todos os alunos serão editores aqui no projeto. E na medida que um grupo for inserindo um marcador aqui, ó, todos vão visualizar. E para inserir um marcador é bem simples, ó, é só clicar aqui em inserir marcador. Localiza lá onde está ocorrendo o conflito. Deixa eu inserir em qualquer lugar aqui só para a gente... Ah, já tem no México. Vou inserir no Brasil aqui só para fazer o teste. Ó. Bem no centro aqui do Brasil. Olha lá, inseriu. Ó. Agora eu posso colocar o nome para o conflito. O resumo eu copio e coloco aqui. Ó. Então é só colocar aqui teste. Opa. Olha lá. Eita, peraí. Excluir. Vamos de novo. Peraí. Inserir. Teste. Aqui coloco o resumo, copia e cola, que os alunos fizeram. Aí, se tiver foto ou vídeo, é só clicar aqui, ó. Adicionar imagem ou vídeo. Eu estava orientando os alunos a baixarem a foto, se for inserir, e fazer upload por aqui. Mas também tem a opção de pesquisar. O problema é que, às vezes, fazer diretamente por aqui na primeira vez, eles podem se empolgar e gastar bem mais tempo do que a gente tem disponível na aula. Se eles já tiverem localizado o link do YouTube, eles podem clicar aqui, ó, cadê? Pesquisar. Aqui a imagem. Aqui, fazer upload é por aqui. O URL da imagem é por aqui, ó. Fotos. Drive. Está dando erro aqui. Se tiver no Drive, puxa por aqui. Não está abrindo aquele negócio de busca. Mas depois eu vejo por quê. Do YouTube era para fazer... Pesquisa em todo o YouTube. Era para buscar por aqui também. Ah, é aqui, desculpa, é aqui em cima. Estou fazendo besteira, é aqui em cima. Imagens do Google. Aqui em cima também você busca e insere. Eu não vou inserir para não danificar aqui o trabalho que os alunos fizeram. Pronto. Então essa é a proposta de aula 2. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, mas a confusão que estava dando... Pode falar, já. Dá até para fazer pelo celular, viu, professor? Perfeito. Isso ajuda muito, que às vezes não tem computador para todo mundo, né? E, Janaína, a proposta de aula que você executou foi essa 2? Foi, professor, porque como o professor estava dando biomas, somos 6 alunos do PIBID, cada aluno ficou com um tema, né? Ele distribuiu para a gente dar aula. Aí eu fiquei com domínios morfoclimáticos. E eu dei a aula dos domínios primeiro, aí na segunda aula eu dei sobre o MyMaps, que foi aonde o professor gostou, e a atividade era sobre o PAIS, né? O Cerrado está morrendo, para eles com 5 grupos, para o mapa não ficar tão poluído, né? Cheio de ponto, porque como era só no Cerrado, aí para eles pesquisar sobre a flora e a fauna do Cerrado, enfim, a vivência deles, né? O que eles acharam, né? Com fontes. Aí eles é livre. Aí eles ou foto ou vídeo. Gravaram vídeo, professor. Ficou legal demais. Aí agora espera as aulas
retornar para ver. Teve um aluno, ele é especial, professor. Ele é autista. Professor, ele fez na sala de aula, junto comigo, pelo celular. Que legal, bacana. Foi, ficou muito fofo, ficou massa. Aí, quando eu, né, se der tempo, né, professor? Porque a gente, e eu preocupada com o limite, né? Eu, caraca, dia 13, será que dá tempo? Para tirar foto deles apresentando. Porque aí eu levo o meu computador ou o tablet, aí eu espelho a tela na TV, que tem TV em sala. Aí eles vão apresentar. Legal. Não, aí depois arruma o relato direitinho. E as fotos que porventura eles publicarem, orienta eles a publicarem também fotos nas redes sociais deles para você usar, Janaína. Sim, também. Perfeito. O Anselmo acho que está querendo falar, fica à vontade, Anselmo. Não. Simplesmente eu estou esquecendo os comandos abertos. Desculpa. Não, tranquilo, não se preocupe. Bom, então essa aqui era. Deixa eu só ver se está ligado aqui, peraí. Tá. Então essa era a proposta 2. Lá na proposta 3, é um joguinho, né? Do Geography World Games. A ideia aqui é trabalharmos conceitos relacionados aí a território, fronteiras, né? E aí, inicialmente, aquela mesma estrutura, né? A proposta de aula, as informações relativas à proposta de aula. O Eric está aqui, né? Que propôs a proposta de aula, está presente aqui no encontro síncrono. Aqui a sugestão, né? As orientações, né, da sugestão de aula para o professor, a problematização, né? Então aqui já vem um monte de conceitos básicos. Depois, levar o aluno a buscar os conhecimentos prévios que ele já tem sobre os conteúdos que serão trabalhados. Depois, a atividade lá no site, né? E para finalizar, cadê? Eu acho que aqui foi só proposição de discussão, isso. Beleza. Aqui, ó, lá na plataforma, já colocamos os links, ó. Esse aqui é dos países da América do Sul. Então ele é bem tranquilo, ó, é só clicar nele. Aqui, se o aluno precisar ter uma ideia antes, ó, ele pode clicar, rodando aquela bolinha do mouse, ele consegue ver, né? Só que ele está em inglês, né? Uma coisa importante é clicar aqui em opções, ó. Desmarcar aqui a América do Norte, o Caribe, a América Central. A ideia é trabalhar com a América do Sul, né? Confere aqui se são os 12. Aí depois que calibrou os 12, aí sim, ó, clica, ele quer saber onde é o Uruguai. Vou só arrastar aqui, ó. Aí o aluno vai jogando, né? Se por acaso ele errar, por exemplo, vou errar aqui de forma intencional, ó, cadê? Ele avisa, você errou, então o aluno vai tentar novamente. Então ele vai realizar o joguinho aí para trabalhar os países da América, os países da América do Sul, né? Deixa eu só voltar aqui, ó. Mas o que eu queria mostrar para vocês, ó, é que tem dois links. Nós disponibilizamos da América do Sul e tem também o dos estados brasileiros, ó. Pronto, deixa eu só acessar aqui. Esse não tem lá aquela parte das configurações. Se o aluno precisar, ele pode dar uma olhada antes, ó, de começar, para ele já ir aprendendo, né? Porque é importante aqui aprender, né? E depois ele vai jogar. Ele clica para iniciar, quer saber onde é Santa Catarina. E aí ele vai jogando. Ah, Rio Grande do Norte. Ele vai tentando, né, jogar. É um joguinho, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês é que além desses, deixa eu só ver se eu consigo acessar direto aqui, ó. Tem vários outros. Só ver se ele vai direto, olha lá. Tem jogos a nível de mundo. Aí depois tem para África, a nível de continentes, né? Mas a nível de mundo, olha a quantidade de coisas que tem aqui, ó. Tem sobre países do mundo, capitais, bandeiras. É um bem simples. A minha filha está no terceiro ano do ensino fundamental. Eu estou usando esses aqui com ela, ó. Continentes e oceanos. Ela é fascinada nesse aqui, ó. Então, às vezes precisa trabalhar uma coisa básica. Tem aluno do ensino médio que às vezes tem dificuldade. Então, o aluno aprender os continentes, o aluno aprender aí os mares e oceanos, né?
é bem legal usar aí essa plataforma, né? Aqui tem os oceanos, ó, latitude e longitude, tem o interior da Terra, tem as camadas da atmosfera. A minha filha ama esse aqui, ó, o ciclo da água. Ela adora esse aqui, ó. Então, o aluno pode, ele tem várias maneiras, né? No caso, tá em inglês, ainda trabalho em inglês com ela também, né? Simultaneamente. Então, a ideia é ir trabalhando o conceito, o próprio aluno pode fazer uma pesquisa sobre o conceito, depois ele tenta interpretar e usar. Eu só queria mostrar para vocês, tem uma quantidade muito grande, né? Esse aqui minha filha ama, esse aqui do sistema solar. Ela ama, ama. Tem biomas, tem principais rios. É uma quantidade muito grande, né, de informações aqui, de conteúdos que os professores podem pensar em propostas de aula e trabalhar, né? Fica à vontade, Eric. Oi, professor, boa noite a todos. Boa noite. Eu só queria complementar o que o senhor falou, né, que é uma plataforma de jogos. Quando eu planejei essa aula, foi para a disciplina do mestrado, né, e o pessoal, até os meus colegas do mestrado, o pessoal começou a jogar e todo mundo queria acertar as capitais, então para quem gosta de trabalhar com gamificação, é bem interessante, é divertido, tem que tomar cuidado um pouquinho com a competitividade, né, de alguns alunos, né, mas tem uma infinidade de possibilidades aí, como o senhor mostrou aí, criança, adolescente adora esse tipo de jogo, minha filha também gostou muito, então é uma opção bem interessante aí, até para fazer o trabalho final, né, se as pessoas quiserem observar aí, até por curiosidade, nós que somos professores de geografia, tem muita coisa interessante aí sobre desertos, sobre vários continentes, sobre os Estados Unidos. Tem muita coisa interessante aí que dá para planejar fazer um plano de aula bem interessante, uma sequência didática bacana. E depende da criatividade da pessoa, uma infinidade de possibilidades aí. Só isso mesmo, professor. Prazer em participar. Obrigado aí pelo convite, viu? Verdade. Quando sobrava tempo, porque como lá é ensino médio e é integral, eles têm lá o técnico em informática, professor. Então, quando sobrava tempo, aí eu apresentei o game e o professor estava me dando feedback. Ele, Jana, você trouxe o fundão da sala todo para cá, para frente. Eu, tá vendo? O senhor não tem as manhas? Mas foi com o jogo e o professor assim, Jana, você viu? Eles sabem, né? Eles respondendo tudo. Eu, pois é, professor. Né? Que eu falava assim, que esse estado aqui, ele é aqui, ó. Eles com o dedo na televisão, eu não. Direita, esquerda, leste, oeste, aonde que é? Ele, professor, assim não, eu assim sim. Mas foi bem legal. É um potencial assim para mediação muito grande, né? Já você falando dos pontos cardeais, dá para trabalhar os colaterais também. Eu acho assim, é o momento privilegiado do professor ser o mediador, né? Só que a gente está chamando atenção aqui no curso de extensão que para não ser uma mera curiosidade, é importante que a atividade ela esteja muito bem preparada. Por isso que a gente está propondo o plano de aula como o alicerce, a base para o uso das geotecnologias, né? Obrigado por partilhar com a gente, viu, Janaína? O bom também é que o professor lá, o nosso professor coordenador é Wesley Torres, professor. Ele é top também, maravilhoso. Aí ele pede da gente uma sequência didática. Ele só pede isso, sequência didática. Ele não pede plano de aula igual a UNB, que fala de te matar querendo plano de aula, né? Ele só quer sequência didática. Aí dá para fazer bem tranquilo, bem legal. Não, obrigado por compartilhar. Deixa eu só ver se tem mais alguém. Ninguém ainda postou.
Beleza. Vamos aqui para a proposta 4. Essa aqui é lá na plataforma do Panorama, do IBGE. Aqui, pessoal, eu queria só chamar a atenção para um detalhe. A gente só está usando a base da plataforma Panorama só do censo de 2022. Aqui tem um censo agropecuário, tem uma quantidade gigantesca de dados lá dentro do panorama. Depois vocês podem explorar, tá? Então aqui, ó, mesma ideia, ó, as orientações básicas da proposta de aula, né? O tempo sugerido, as orientações para o professor, a problematização, uma ideia, uma sugestão de como inserir o aluno na discussão, como explorarmos aí os conhecimentos prévios do aluno, então aqui as estratégias de mediação, né? Dessa vez um vídeo curto, seguido de uma discussão rápida, né, para inseri-lo aí na ideia do tema. Depois, a realização da atividade lá na plataforma, né? Aqui a gente propôs novamente seminário de encerramento e lá uma ideia, uma sugestão de como fazer a avaliação. Aqui tem o link, ó. Então já acessa direto na plataforma Panorama do Censo, né? Mas aqui tem uma maneira, ainda eu tenho que verificar aqui como é, qualquer coisa eu acesso de novo. Deixa eu só ver, foi, ó, mapas. Eu só tirei aquelas. Ah, não, já está em direto aqui para o censo. Mas tem um local aqui que tem uma quantidade muito grande. Tem inclusive o censo. Depois é melhor eu pegar o link para não ficar perdido aqui. Mas deixa eu ver se é por aqui. Não, aqui está em direto. Mas tem um local que a gente acessa inclusive o censo agropecuário. Ou os dados municipais, ou os dados estaduais. Tem a parte só de cidades, só de municípios, né? Então tem uma variedade muito grande. Aqui para essa proposta de aula, a gente está propondo, né, usar apenas a parte de população, que é essa primeira aba, mas olha a quantidade de dados que tem aqui para baixo, ó. Por que nós só sugerimos essa parte inicial? Porque é de extrema importância que a gente faça o recorte. A gente tem que pensar, essa proposta de aula é para uma aula, 2 aulas? Quanto tempo o aluno levaria para realizar as atividades propostas? Lembrando, né, no IFB, onde eu trabalho, são 50 minutos uma aula. Então a gente não pode perder isso de vista, né? O tempo que o aluno teria para realizar a atividade. Então, para os dados de população, tem população residente, densidade demográfica, aqui dá para trabalhar os conceitos, inclusive, né? Taxa de crescimento anual, população urbana, idade mediana, razão entre sexo. O aluno vai ver que aqui dá para ver a legenda, né? Temos aí estados onde temos a quantidade muito maior de mulheres do que de homens, né? Então os próprios alunos conseguem visualizar isso aqui, ó. Então aqui tem a razão, ó, 96,68 homens para cada 100 mulheres, né? Então no Centro-Oeste a gente tem mais mulheres do que homens, né? Lá na região Norte também, ó. Na Nordeste tem bem menos homens do que mulheres, ó, a gente consegue ter uma ideia. Na Sudeste, então, ó, então a gente consegue ter uma ideia. A região Norte é onde tem mais homens por mulheres. Os próprios alunos vão fazendo aí a leitura, né? E nós só sugerimos 2 recortes geográficos, ó, as regiões brasileiras e depois, para fazer o aprofundamento, as unidades da federação. Então a gente só sugeriu esses 2 recortes, mas tem também, ó, municípios, né, brasileiros, ó. Tem concentrações urbanas no Brasil, para o aluno ter uma ideia, né, onde estão os principais centros urbanos. Mas para essa aula só usamos esse recorte. E aí eu queria orientar, né, é de extrema importância que nas nossas propostas de aula a gente tenha os recortes muito bem definidos. Significa que a gente vai impedir o aluno de ir além? Não. Significa que durante a mediação a gente vai focar nas estratégias propostas na proposta de aula. Mas o aluno terminou a atividade ou o aluno tem curiosidade de explorar mais coisas, a gente pode incentivar o aluno a fazer depois que ele terminar a atividade inicial, né? Aqui tem umas opções que eu nem explorei, ó, mas a gente consegue salvar a imagem, ó. Eu consigo gerar, né, salvar a imagem gerada. Depois aqui vai gerar a opção de baixar. Ah lá, ele gera um mapa, ó. Eu nem mostrei lá na gravação, mas ele gera, né?
O próprio aluno pode gerar um mapa. Esse aqui eu nem explorei, ó, ver na PGI. Eu nem explorei essa ferramenta aqui, mas ele vai abrir aqui do lado, ó. Eu acho que aqui tem uma série de, na verdade, orientações, explicações aqui sobre o censo, ó. Então, se o aluno quiser ler, né, as explicações de como o IBGE obteve esses dados, vai ter tudo disponível aqui também. Suponha que o aluno queira ir além. Tem mais coisas aqui que dá para o aluno usar. Mas é de extrema importância que nas nossas propostas de aula a gente faça um recorte. Essa proposta aqui é da professora Natália, né? Então, ela propôs esse recorte e foi muito válido, porque se ficar solto, vira curiosidade e os alunos acabam não construindo, né, os conhecimentos geográficos ou trabalhando os conceitos que são solicitados ou que é necessário trabalhar naquela aula, né? Aqui eu posso só clicar, ó, que eu vejo as informações, né? No caso, levando em consideração o recorte. Então, essa é a proposta de aula 4. Perceba que tem mais opções, né, lá também. Aqui a atividade do aluno editável, ó, sempre que clica, ela vai aparecer aqui editável, né, a proposta do aluno. E aqui embaixo, eu quero a proposta, o plano de aula completo e a atividade do aluno. Está disponível aqui, ó, toda a proposta de aula e a atividade do aluno no arquivo só. Lembrando, reforçando novamente, o correto não é clicar aqui, tá? Reforçando, é arquivo ou clicar aqui em fazer uma cópia, caso você queira editar online, né, pelo Drive, ou na opção baixar, e aí você vai escolher uma dessas opções, ó. Word, a opção que você tiver no seu computador. Bom, aqui na proposta de aula 5, eu acho que é talvez uma das que o pessoal esteja tendo um pouco de dificuldade para usar, mas a estrutura é a mesma, ó. A ideia aqui é trabalhar as zonas climáticas da Terra, né? Então aqui tem as orientações, né, as informações. Aqui tem um mapa oficial do IBGE com as zonas climáticas, né, simplificadas. O IBGE chama de intertropical, temperada e próximo aos polos chama de polar, né? Então, na problematização, tem um vídeo bem curto, de 3 minutos e 18 segundos, e depois o mapa do IBGE, só para inserir o aluno no contexto. Depois uma discussão rápida, depois a realização da atividade lá na plataforma Windy e depois um seminário de encerramento. Inclusive, essas perguntas são praticamente as mesmas que vão aparecer lá na atividade do aluno, né? Então, aqui na atividade do aluno tem um link para ele acessar, ó, a plataforma. Essa plataforma, as opções mais avançadas aqui são pagas, né? Aqui tem essa opção 3D, ó. Lembrando que a ideia é que a gente usar só as opções gratuitas. Tem hora eu paro de narrar, mas basicamente para aproximar, eu uso muito aquela bolinha do centro do mouse, eu me aproximo, pro outro lado afasta. Aqui eu estou usando aquela opção 3D. Se eu clicar aqui, eu volto para o 2D, ó. Cliquei, fui para o 3D novamente. A 3D, por configuração, ela fica aparecendo aqui aquelas informações da movimentação aqui aqui chama vento, ó, é essa informação. Mas, por exemplo, suponha que o professor queira trabalhar uma coisa mais técnica, né? Ciclone, anticiclone. O aluno consegue ver, ó, a simulação de como isso ocorreria na prática. Quais as regiões do planeta onde se concentra, como que essas correntes de ar se movimentam, né? O professor explicar que é exatamente essa dinâmica que movimenta as massas de ar, onde não chove, é, o aluno começar a entender que a dinâmica, né, da movimentação aqui das correntes das correntes de ar, né, da movimentação aqui atmosférica, faz com que não chegue uma massa de ar úmida sobre aquela região boa parte do ano. Então, o aluno começar ele mesmo perceber isso é muito interessante. Por exemplo, aqui na região do Saara, né, o próprio aluno começar a perceber que as massas de ar úmidas vão chegar aqui em poucos lugares ou em um curto espaço de tempo, vai chover quase nada ou pouquíssimo, né? O aluno entender as regiões com muito furacões, né? Que tem uma massa de ar vindo de norte para sul, de sul para norte, tem uma zona de convergência. É só mostrar para o aluno que elas se encontram
e que em determinadas condições isso pode virar um furacão, ele mesmo consegue ver. Quando tem um furacão, ele mostra, tem um delay, né? Mas ele mostra onde está a movimentação, né? Onde o furacão está passando, ele vai mostrar aqui tudo, tá? Então tem a opção 3D. E aí, para o aluno trabalhar, né, é importante ele aprender a se aproximar, a arrastar. Então, para um lado aproxima, para o outro afasta, né? Aqui tem aquela opção de busca. Agora, uma coisa importante é o aluno perceber que as zonas climáticas, né, elas ocorrem mais ou menos naqueles intervalos lá propostos pelo IBGE. Então, na interpretação aqui dessa plataforma, é importante que o aluno tenha uma ideia, né, de que a zona intertropical ela vai até próximo aqui de 30 graus, um pouco aqui acima de 20, né? Então, é importante o professor fazer a mediação e trabalhar isso com o aluno. E aí, o próprio aluno vai começar a perceber que os dados vão ser diferentes, até mesmo na própria zona intertropical, né? Então, os dados explorados aqui, basicamente, vão ser temperaturas, né, do planeta. Então, o aluno consegue ele mesmo fazer a interpretação. Tem um local aqui que eu acho que, deixa eu só ver onde é que liga a grade. Cadê? Olha aí como eu já esqueci onde liga. Eu acho que é aqui em opções, ó. É aqui. Aí o aluno ele pode ligar algumas informações aqui que ajuda muito, ó. Cadê a grade? É aqui embaixo. Se vai estar em formato 24 horas, se vai ter legenda em inglês. Aqui, ó, se eu desligar aqui, ó, não vê a grade, ó. Então mostrar grade, ó, latitude e longitude. Tem essa opção aqui, ó, quando selecionar o clima, vir com a latitude e longitude. Então tem umas coisas aqui que são importantes de a gente manter aqui ligado, né, para a gente visualizar. Os dados aqui eu também consigo fazer o ajuste, ó, aqui está em graus Celsius, mas eu consigo fazer o ajuste aqui também, ó. Eu não lembro como é que é a pronúncia desse aqui, mas é usado lá nos Estados Unidos, enfim, vários países, né? Fahrenheit. Isso, é exatamente isso. Então, se eu clicar aqui, eu mudo, ó, as informações, né? E eu consigo fazer isso também para vários outros dados, ó, a elevação, a altitude, distância, ó, quilômetros, milhas. Então, tem um monte de dados aqui. É importante só mostrar para os alunos que os dados que serão mostrados aqui, eu consigo fazer o ajuste, né? Então, basicamente, a gente está orientando que os alunos, né, explorem os dados de temperatura. Alguns aparecem aqui, ó. Então, temperatura tem. Eu acho que a acumulação de chuva é esse, ó. É esse. Então, a acumulação de chuva. E o outro, deixa eu ver se eu me lembro de cabeça. Foi temperatura. A umidade, esse aqui, ó. Então, os alunos perceberem as áreas que não tem umidade, né? Então as áreas desérticas ou as áreas que estão passando por seca, né? Igual aqui, por exemplo, no Nordeste, dá para trabalhar coisas legais, né? Então a orientação basicamente é, primeiro o aluno se localizar, né? Aqui pela grade, né? Ela tá ligada, tá? Então aqui pela grade, ó, ele tentar se localizar, achar a zona intertropical, a zona temperada e a zona polar. Aqui ele vai selecionar o tema. Aqui a gente está na zona intertropical. Então, se eu acho que eu tenho que pegar o I, deixa eu ver se eu me lembro aqui. Eu vou clicar aqui, não, cliquei aqui, ó, apareceu. Então, aqui nessa região apareceu a coordenada, aqui a umidade, que é o dado, né, que eu estou clicando. Se por acaso eu quiser fazer por cidade, eu posso digitar aqui também, ó, Goiânia, que vai estar na região, lá, Goiânia, aí aparece ali o detalhe, eu cliquei, lá, fui para Goiânia, deixa eu só localizar aqui, cadê? Tá aqui, Goiânia, é porque tá aparecendo um videozinho na frente, ó. Então, eu consigo agora clicar aqui em Goiânia, ó. Aqui ele abriu aqui embaixo, peraí, deixa eu fechar isso aqui. Tem até uma previsão, né? Vou ter que clicar do lado. Lá, apareceu. Aqui é para Goiânia. No caso aqui, 60% de umidade, aqui tem as coordenadas. E eu posso agora, depois que eu anotar, né, fizer a anotação da umidade,
Vou registrar agora a temperatura. Depois eu posso navegar pelo menu. Temperatura, umidade. Acho que outra é acumulação de chuva, né? Deixa eu só localizar onde é que está aqui. Acumulação de chuva, acho que é esse. 0,2 milímetros. A gente está indo aqui para a estação seca. Então a quantidade de chuva aqui para a gente vai diminuir bastante da agora até agosto, setembro, só vai diminuindo, né? A gente está indo aí para a estação seca. Terminou o registro, coleta mais um ponto para a região intertropical. Terminou, vai para intertropical, depois vai para temperada, depois vai para polar. Então o aluno pode navegar por aqui e ele mesmo ir interpretando, ou então o aluno pode clicar aqui, fazer uma busca e navegando também por ali, né? Então é importante o professor fazer a mediação para que o aluno entenda que ele precisa interpretar aqui, ó, as latitudes, né, para verificar, certificar se ele realmente estaria dentro da zona intertropical, ou se ele estaria na temperada, ou se ele estaria na polar, tá? Então, nessa videoaula aqui, é importante o professor fazer essa mediação, tá? E também como, uma coisa que eu não falei no início, seria legal também mandar para os alunos o link daquela videoaula orientativa de como usar a plataforma. Então, o professor pode mandar o link do INDE, pode mandar para os alunos a videoaula de como usar o INDE, se bem que muitos alunos, se brincar, já vão até adiantar a atividade, que vai ter tudo ali, ele vai acessar tudo, mas para eles já irem se familiarizando lá com a plataforma. E, dependendo da situação, pode acontecer de o professor ter que reservar um tempo para explicar para o aluno como usar a plataforma, tá? Então, o professor também não pode descartar, ele precisa às vezes prever a necessidade de fazer essas instruções aí para os alunos, né? Na proposta de aula 6, é o estudo dos blocos econômicos. Aqui a gente já mudou um pouco a estrutura. Começamos a colocar aqui o link, ó, da plataforma. A estrutura aqui é a mesma, né? Então aqui eu consigo acessar a proposta de aula. A mesma estrutura. Aqui a gente começou a colocar as habilidades da BNCC que mais se aproximam. Tem algumas nós tivemos dificuldade de ajustar a BNCC, né? Mas enfim, a gente tentou fazer pelo menos uma aproximação. Então aqui há uma aproximação, os conteúdos específicos, aquela mesma estrutura, né? Os objetivos, os recursos, as orientações. Aqui nós sugerimos, recomendamos um texto curto. Se necessário, o professor pode imprimir isso aqui, ó, entregar para os alunos, ou então projetar no Datashow, caso ele tenha. Pode fazer a leitura coletiva. Depois o professor pode fazer uma mediação para explorar os conhecimentos prévios dos alunos. Depois formar os grupos. Cada grupo pode ficar aí com um tema, né? Depois realizar a atividade no MapChart, né? E aqui estamos sugerindo novamente seminário de encerramento. Perceba que a gente foi ficando sem muita criatividade, né? A gente começou a repetir. Aqui na proposta de aula vem o link, as orientações básicas do aluno. Nessas que tem atividade em grupo, eu queria reforçar a importância de os alunos elaborarem um resumo. Porque se os alunos já forem diretamente para o laboratório, já para mexer na plataforma, eles podem se distrair. Então, quando for necessária a elaboração de um resumo, é de extrema importância que o professor faça a mediação, oriente os alunos sobre a importância de elaborar o resumo, para utilizarmos, nesse caso aqui, como se fosse um relatório lá na atividade do aluno, né, na parte final, né? Olha lá, elabora um relatório agora. Nesse caso é um relatório. Porque nessa plataforma, eu vou clicar nela para abrir aqui do lado, ela tem mais de uma versão, às vezes o meu aparece automático, ó. Traduzir para o português, eu não sei se aparece no de todos, né? Mas no meu aqui aparece. Eu uso o Chrome, geralmente tem aqui traduzir, eu clico em português e ele traduz algumas coisas. Tem um mapa avançado, eu vou clicar aqui para mostrar para vocês, ó. O mapa avançado ele é bem interessante, ele só tem uma limitação, que aqui não tem aquela opção de ligar para ver os países, eu não achei ainda, né? Mas olha que legal aqui, ó.
Dá para trabalhar, inclusive, projeções cartográficas, ó. Essa aqui é outra projeção. Olha a diferença do Mercator, ó. Olha como dá para trabalhar para os alunos, né? A forma que os paralelos e os meridianos, né, são inseridos nessa projeção, como os paralelos e os meridianos são usados nas demais projeções, por exemplo, a de Robinson, ó. Então, isso aqui tudo dá para trabalhar com os alunos, né? Até para eles entenderem a diferença aí de projeções cartográficas, né? A limitação aqui é que eu não consigo, para eu ver os países, eu tenho que parar o mouse em cima, né? Na simples, eu consigo ligar o nome dos países, facilita na hora de elaborar o mapa. Mas aqui tem os rios, ó, eu consigo ver, né, os rios. Se bem que aqui eu não, acho que não sei se aparece a legenda, eu não explorei para ver. Os principais lagos. Aqui aparece aquelas linhas dos fusos horários, ó. Então aparece, né? Dá para trabalhar a ideia de fusos horários práticos, né? Ou legais, e dá para trabalhar também os fusos horários teóricos, né? E como que a legislação dos países geram os fusos horários práticos e altera, né? Aqui a grade de coordenadas, ó, liga e desliga. Aqui dá para ver as principais cidades, ó, do planeta. E aqui dá para ver aquelas principais linhas horizontais que tem nome, né? Linha do Equador, os trópicos, os círculos polares, ó, dá para ver aqui. Qual a limitação dessa plataforma? Não aparece o nome dos países, mas a estrutura é a mesma, ó. Para elaborar o mapa é bem simples, aqui eu escolho a cor, aqui eu vou adicionar a legenda, né? E depois imprimir. Aqui tem várias opções pré-elaboradas, ó. Algumas delas funcionam, por exemplo, os BRICS. Deixa eu só ver se ele vai. Jogou, ó. Então já gerou o mapa automático dos BRICS, ó. Então tem essas opções automatizadas. Na videoaula eu não explorei isso aqui, porque a ideia é o aluno criar o próprio mapa, né? Então eu não explorei o que está pronto devido a isso, mas aqui dá para criar, ó, olha lá, a ASEAN, os BRICS, tem as manchas automatizadas também. Só que a ideia é que o aluno crie o próprio mapa, né? Bom, então já expliquei por que não usamos o mapa avançado. Nós usamos o simples. Deixa eu só sair aqui para mostrar para vocês, ó. Basicamente por causa disso aqui, ó. Nessa opção eu consigo mostrar o nome dos países, ó. Lá no outro não tem. Então, para quem tá o aluno, né, que vai começar a trabalhar com isso agora, talvez seja interessante que apareça, né, aqui, ó, os rótulos com os nomes dos países. Aqui na simplificada aparece. Ele tem limitações, por exemplo, não aparece a Antártida, mas tudo bem, dá para trabalhar uma série de outras coisas, né? A ideia aqui é orientar o aluno a explorar a interface, ó. Aqui tem a padrão, tem a simples. Eu jogo aquelas três ferramentas aqui do lado esquerdo, ó. Então tem várias interfaces, eu consigo mudar o fundo do mapa. A padrão é essa água, desculpem. Mas tem várias outras opções aqui, ó, que eu consigo visualizar também, né, que estão disponíveis, ó. E aí para voltar para padrão é só clicar aqui e voltei novamente. Então inserir um mapa aqui é bem simples. Inicialmente o aluno só vai escolher a cor, eu vou deixar vermelho mesmo. Liga aqui o nome dos países. Ele tem que saber o que ele vai fazer. Eu vou fazer no antigo NAFTA, né? Canadá, ó, já cliquei, já inseri. Quando eu clico lá no primeiro, aparece aqui a opção para dar o título, ó. Então aqui eu posso colocar o que eu quero, vou colocar legenda, só para aparecer lá. Países do antigo NAFTA. Eu não lembro agora de cor a sigla, eu vou colocar assim, países do antigo NAFTA, só para exemplificar aqui, ó. A legenda já aparece aqui, eu posso arrastar para onde eu quero, né? Para inserir outro país, ó, Estados Unidos, México, já terminou. Então é bem rápido, né? Para baixar o mapa, agora é interessante assim ajustar o zoom como um todo. Depois que ajustar o zoom, aí sim fazer o download, né, do mapa. Eu esqueci de explicar lá na videoaula, às vezes a gente clica errado. Se eu apertar Shift e clicar sobre o Canadá, eu retiro a seleção, ó. É uma coisa que esquecemos lá de colocar lá na gravação, né? Cliquei novamente, inseri. Para exportar o mapa, eu ajusto aqui a legenda, coloco ela exatamente onde eu quero. Posso aumentar, posso diminuir, faço o ajuste. Depois
basicamente eu vou lá em baixar, é bem rápido, né? Por isso que a gente tem que orientar o aluno a fazer o resumo direitinho. Olha lá, já elaborou aqui o mapa dos países do antigo NAFTA, né? Uma outra coisa legal é que dá para ver, por exemplo, mostrar. Tem um lugar aqui que dá para ver os estados brasileiros, eu acho que é na outra plataforma. Nessa aqui dá para ver os estados dos Estados Unidos e as províncias do Canadá. As maiores cidades, mas depois vocês podem explorar com calma. Em outra plataforma mostra até os estados brasileiros. Mas aqui, ó, dá para trabalhar até os estados dos Estados Unidos ou as províncias do Canadá, dependendo da forma que quiser trabalhar, né? Então essa é a proposta de aula 6. Professor, eu acho que é lá em cima, tem lá mais mapas. Aí você consegue Brasil, estados e municípios, se eu não me engano. Só me ajuda aí, nesse Sobe, tá? sobe, sobe. Sobe, pode subir. Pode subir. Vai estar vendo ali, ó, mais mapas, eu mais acho. mapas aqui. Ah, sim, é verdade. Brasil, estados, Brasil, municípios. Perfeito, perfeito. Obrigado por passar a orientação. Então aqui a gente consegue acessar o Brasil Estado. Deixa eu só sair aqui da plataforma. Obrigado. Olha lá, ó, a gente já acessamos aqui, ó, dá para elaborar, por exemplo, eu quero que os alunos elaborem um mapa com a região Centro-Oeste. Já estou com a cor vermelha, não vou nem criar a legenda. É só o aluno criar a legenda. Cria agora a estrutura. Olha lá, região Centro-Oeste. Ou lá em cima pode ser regiões do Brasil, né? Então dá para trabalhar muita coisa assim bem prática que os alunos vão gostar pra caramba, ó. Eles podem construir o mapa das regiões brasileiras, né? Enfim. Então assim, tem um potencial muito grande, né? Tem uma quantidade muito grande de coisas que dá para trabalhar aqui. Inclusive tem o Reino Unido, enfim, China, França, tem uma quantidade, Argentina, uma quantidade muito grande aí de informações que é possível trabalhar por essa geotecnologia, né? Então essa é a proposta de aula 6. Se me permitem, eu vou passar por todas as propostas de aula e daqui a pouquinho eu abro para a gente discutir. Pode ser? Eita, peraí, sair, pronto. Então essa é a 6, a estrutura é a mesma, né? Aqui é a videoaula. Isso aqui, como eu disse, vocês podem mandar para os alunos também. Aqui a proposta é editável também, né? 14 já finalizaram. A proposta de aula 7, ela é muito interessante, né? Dá para trabalhar vários aspectos, né? Aqui a gente passou a colocar o link, ó, também para acessar. Aqui está a proposta de aula em PDF. A estrutura é a mesma. Aqui a gente começou a colocar aí as habilidades da BNCC. As regiões hidrográficas não apareciam na habilidade da BNCC. Só que como era muito legal, a gente falou, vamos burlar, vamos fazer um complemento. A gente colocou mesmo não aparecendo lá na habilidade, porque assim, é uma plataforma bem legal. Então a gente colocou, né? Aqui é a mesma estrutura, né? As orientações. Aqui embaixo, as orientações sobre a aula. A problematização. Aqui a gente está orientando a usar um vídeo, né? Ele é um pouco mais longo, tem 9 minutos. Depois, algumas perguntas para tentar buscar os conhecimentos prévios dos alunos, trazer isso para a aula. Depois, as estratégias de mediação para os alunos realizarem a atividade do aluno lá na plataforma. E ao invés de seminário, a gente propôs só uma mega discussão de encerramento. Provavelmente eles vão estar bem empolgados em apresentar o que eles levantaram. A ideia é o professor fazer essa mediação. E aí, aqui tem agora, a gente também, nessa aqui, o Rafael tomou o cuidado. Quem elaborou aqui, só mostrar para vocês, foi o professor Rafael. Ele está aqui, né? Tava no início, acho que ele ainda está aqui. O Rafael tomou o cuidado de elaborar. Tudo bom? Fica à vontade. Se você quiser interagir, fica à vontade, tá? Daqui a pouquinho. Tranquilo. Então ele tomou o cuidado de elaborar para a gente as orientações básicas, eu achei bem legal, porque às vezes né, todo mundo vai ter acesso ao YouTube, então vai ter aqui disponível. Aqui a atividade do aluno, novamente o aluno no polo ativo, né, e o aluno que vai interpretar, o aluno que vai acessar a plataforma e registrar. Então aqui tem um link para acessar. Eu acho que é uma das plataformas mais simples, né, mais fáceis de acessar. É só clicar aqui, ó, relevo, acessei relevo. Cliquei em solo, acessei solo. Então, assim, é uma plataforma bem fácil de usar, né? Cliquei em clima, acessei a plataforma clima. Eu vou aproveitar clima.
Até para mostrar um detalhe aqui, eu vou abrir a legenda. Vou clicar agora aqui em camadas. Eu vou abrir aqui as camadas, ó. Porque tem os climas zonais, ó. Então eu vou afastar um pouquinho, ó. Ah, e outra coisa é a opacidade, né? Para gerar um mapa, às vezes é legal deixar opaco, 100% opaco, para visualizar a cor. Então a plataforma é bem fácil de mexer. E aí, se o aluno for clicando aqui, ele vai vendo, ó, a legenda, ó, equatorial, aqui semiárido, aqui ó, entra nos tropicais, aqui tá os subtipos, né? Aqui, é que aqui tem a subdivisão mesmo. Ah, tá. Aqui o tropical Brasil Central, aqui, divide, né? Tropical Nordeste Oriental, e aqui eu acho que é o Equator, zona tropical, zona equatorial, isso mesmo. Aqui é o Brasil Central. E aqui, peraí, eu cliquei em outra coisa. Aqui, temperado. Na verdade, é que eu estava pegando daquela outra camada. Deixa eu só fechar aqui para voltar novamente. Camada. Deixa eu clicar aqui em sub. Ah, eu tô com as duas. Ó, a bobeira que eu fiz, ó. Eu estava com as duas camadas ligadas. Quando eu tô com uma só, aquilo não vai acontecer, ó. Eu acesso rapidamente aqui as informações, né? Se eu deixar as duas ligadas, ó, é que vai gerar aquela confusão, ó. Depois que eu analisei as zonais, agora eu vou me aproximar aqui do equatorial, ó. Vou clicar clima e o aluno pode explorar. Pô, pro equatorial, o regime de chuva não é o mesmo, ó. Tem área aqui que vai chover praticamente todos os meses. Tem área aqui, ó, que pode ter 3 meses seco. Então a ideia é que o aluno explore, né, um pouco mais as características do clima equatorial. Ah, vamos vir aqui para o Brasil, o tropical Brasil Central. Ah, tem uma região que tem de 4 a 5 meses seco, né, que é próximo aqui da região de Brasília. Posso me aproximar um pouco mais. Olha lá, esse verdinho, ó. Cadê? De 4, aqui vai mudar a temperatura média, ó. De 4 a 5 meses, 4 a 5 meses, só que a temperatura média vai variar. Então o aluno pode explorar aí esses detalhes, né? Ah, ele pode vir aqui no Nordeste, ó, explorar. Aqui o período de estiagem aumentou. Então ele vai perceber que dentro do clima tropical vai ter uma série de subvariações. E ele mesmo vai conseguir chegar a essas características. Aqui, por exemplo, é sem seco, ó, super úmido, né? O próprio aluno vai conseguir. Ele vai ver que na região sul do país vai ter uma característica bem diferente. Oficialmente, em tese, né, a gente vai ter variações devido ao El Niño, tudo, mas é uma região que normalmente não era para ter seca, né? Às vezes tem um período de estiagem, mas tem outras explicações para isso. A temperatura média também varia, são bem menores. Inclusive, me corrijam aí se eu estiver errado, mas eu acho que nos últimos dias, inclusive, teve registro de neve aí em parte da região sul, né? Então, o próprio aluno pode explorar os climas. Então, eu mostrei aqui para os climas. Na medida que ele for fazendo, ele vem na atividade aqui e vai registrar. A ideia aqui é ele explorar para o estado dele. Então, por exemplo, suponha que o aluno esteja lá no Rio Grande do Sul. O clima zonal aqui vai ser um só. Então, é orientar o aluno. Em tese, ele vai fazer bem rápido, né? Camada. Vamos ver primeiro o zonal, ó. Clica aqui, olha lá, temperado. Depois, orientar o aluno. Clica lá em camada novamente. Liga agora climas para ver as características. Aqui, ó, vai ter sem seca, temperatura média, e tem essa outra classe aqui, ó, subseca, então varia, né? Ele muda um pouquinho. E a temperatura média também é diferente. E aqui não é Rio Grande do Sul, né? Aqui eu acho que já é outro estado. Acho que está mais aqui próximo do Paraná e de Santa Catarina. Mas para o Rio Grande do Sul seria basicamente isso. Ah, eu estou no Acre. Orientar o aluno, olha, então aproxima lá o zoom do seu estado, né? Se aproxima lá do seu estado. Se for necessário, liga e desliga as camadas, ó, para localizar bem seu estado, né? Pronto. Olha lá, liguei, localizei. Então, orientar o aluno a navegar, interpretar para o estado dele, né? Então, aqui é clima. Se eu clicar aqui em solos, muda. Solos é interessante porque, dependendo do que eu me aproximar aqui, ó, deixa eu ir lá em camadas novamente, ó. Relevo geral para o Brasil não fica disponível, só o detalhado. Então, para eu ver, por exemplo, a Goiás, que é onde eu gravei, né, as orientações, ó,
Se eu me aproximar muito, eu não vejo os compartimentos gerais, ó. Eu tenho que me afastar um pouco mais, ó. Tem esse marrom, eu clico sobre ele, para verificar. Ah, no caso aqui eu tenho que desligar o detalhado. Peraí. Deixa eu desligar o detalhado. Pronto. Vou deixar só o geral ligado. Quando eu clicar, ó, eu consigo ver o compartimento geral, ó. Planalto. Aqui provavelmente vai ser depressão, ó. Depressões. Aqui deve ser planícies. Então eu consigo. Aqui deve ser patamares, ó. Tem uns patamares aqui, deixa eu ver. Olha lá, patamares. Então, para Goiás, os compartimentos mais gerais vão ser esses. Lógico que se eu estiver na Bahia, vai ter uma variedade maior, né? Dependendo da região do Brasil, do estado do Brasil que eu tiver, o desafio vai ser maior. Me aproximei um pouco mais, eu preciso ligar aqui agora, eu consigo ver os planaltos em detalhe. Planalto Central do Brasil, Planalto de Goiânia, aqui é a depressão do Médio Rio Araguaia e aí por diante. Então, orientar o aluno que primeiro é importante ele analisar os compartimentos do relevo, os gerais, depois analisar os detalhados. Solos, eu acho que é um nível só, é importante orientar o aluno, é um só, olha lá. Mas solos, dependendo do nível que eu chegar, não aparece ó, as classes, né? Então tem aqui um nível que aparece. Só que o legal é que as cores se repetem. Então, para Goiás ele vai ver que tem latossolo pra caramba, vermelho, amarelo. As cores começam a se repetir, né? Tem um primeiro nome que é parecido, depois só muda o segundo nome do solo. Ele começar a ver esses padrões. Se for necessário, orientar o aluno a fazer pesquisas, né? Então já foi relevo, solo, clima, regiões hidrográficas. Está abrindo aqui, ó. Então, mostrar para o aluno, né? Levar o aluno a entender a região hidrográfica que ele está, né? E vegetação. Eu acho que no vídeo eu não detalhei muito. Deixa eu só ver se tem mais de uma camada aqui em vegetação. Opa, desliguei. Deixa eu clicar na setinha. Tem, ó. A vegetação geral. Mas antes acho que era legal fechar essa aqui primeiro, ó, desligar a detalhada para ver só a geral primeiro. Olha lá, agora sim. Ó. Aí eu vou clicando aqui, ó. Inicialmente era savana, então o aluno tem uma noção aí do que era a vegetação inicial, ele consegue, né? Para visualizar os estados, ó, eu aproximo, agora eu tenho que ligar a detalhada. Chega uma hora que o limite dos estados aparece, ó lá, apareceu o limite, sumiu. O Mato Grosso é grande, ó. Para ver o limite, às vezes eu tenho que me aproximar mais. Vai ter a opacidade, então aqui eu posso ajustar a opacidade, né? Para ver o limite do estado eu tenho que colocar mais ou menos aqui no meio. Então o próprio aluno pode explorar e identificar o que tem para o estado dele, né? Essas são as camadas. Fica à vontade, Rafael. Se eu não expliquei algo direito, pode completar aí. Perfeito, professor. O senhor explicou muito bem aí a plataforma. Bem, boa noite a todos. Um dos motivos de eu ter escolhido essa plataforma foi justamente a simplicidade no uso dos dados, né? Eu já estava pensando em utilizá-la em uma aula, eu estou atuando no ensino fundamental, anos finais, e também no ensino médio. E para os nonos anos, eu vou começar a trabalhar os biomas principalmente ali focando no cerrado, né? Então eu procurei uma plataforma que pudesse atender tanto a minha necessidade quanto uma plataforma que pudesse ser usada por diversos professores aí ao redor do Brasil. E o mais interessante dessa plataforma é que você vai ter ali um rol de dados, né? Que vai desde vegetação a bacias hidrográficas, a solo, relevo, e onde o aluno pudesse, ao final, gerar um mapa. Então, esse é bem interessante, porque o mapa final que é gerado por essa plataforma é muito bacana. Então, os alunos, eles gostam muito de, ao final, ter um produto que eles realizaram, né, que eles fizeram. Então, eles podem gerar o mapa e fazer ali uma porção de análises geoespaciais utilizando esses dados. E a plataforma é bem interativa. Às vezes, ali no contexto da sala de aula, num laboratório, se tiver passos muito complexos, os alunos acabam se perdendo. E aí o professor, para tentar fazer com que todos acompanhem os procedimentos, acaba perdendo um tempo valioso da aula. Então, essa plataforma, ela une o útil ao agradável. Ela é simples, traz muitos dados bacanas,
para poder fazer análise geoespacial e ao final ele gera um mapa muito bacana. E aí os alunos ficam encantados. Eu tive a oportunidade de poder aplicar essa atividade em sala de aula e os alunos amaram, entendeu? Queriam mandar aí para o e-mail deles, para o WhatsApp, que queria mostrar para o pai, para a mãe, o mapa que eles tinham feito. Então foi bem legal, assim, os alunos gostaram muito. E aí eu tive que utilizar uma aula dupla e uma aula simples, e aí a gente conseguiu finalizar a atividade. Foi um sucesso. Obrigado, Rafael, por compartilhar a experiência com a gente. Eu tinha gerado um mapa aqui inicialmente, eu esqueci de mexer na opacidade. Depois eu fui, consertei a opacidade, porque facilita a interpretação aqui, né? Então aqui o mapa gerado lá pela plataforma, o próprio aluno, como o Rafael disse, pode gerar o mapa, né? Então essa é a proposta de aula 7. Se me permite, eu vou só acelerar aqui um pouquinho. Daqui a pouquinho eu vou abrir para as discussões, tá? Essa aqui é sobre orientação, localização e orientação. É a utilização do Maps. Por que dá para fazer isso aqui, na verdade, nos três? Dá para fazer no My Maps, no My Maps eu não me lembro se tem o Google Street View, mas dá para fazer no Google Earth normal e no Google Earth Web também. Por que nós propusemos aqui pelo Maps? Porque praticamente quem tem celular vai ter o Maps lá. Então, às vezes, se não tiver computador, talvez o professor consiga trabalhar pelo celular, né? Então, teria essa opção. A estrutura é a mesma. Perceba que aqui foi um dos lugares que nós tivemos que fazer uma adaptação. Ó. A habilidade fala para trabalhar com informações demográficas, é a que mais se aproxima. Mas tem aqui, ó, interpretar e elaborar mapas temáticos e históricos, inclusive utilizando tecnologias digitais. Então a ideia é usar mais essa parte inicial, né? Mesma estrutura, ó, objetivos específicos, a professora Alcineia está aí, né, que propôs a proposta, depois se ela quiser, se eu falar de forma incompleta, fica à vontade, tá, Alcineia? Então aqui é a sugestão, né, da aula, a mesma estrutura, as orientações para o professor, problematização, buscar trazer o contexto, os conhecimentos prévios do aluno para a aula, depois a atividade prática em si, elaborando um croquis, a ideia é explorar a rota de casa até a escola, depois uma discussão de encerramento. Lá na atividade do aluno, a gente inserimos aqui umas perguntas para facilitar, né, essa construção de conhecimentos geográficos, para levar o aluno a fazer algo que não seja uma mera curiosidade. Então, aqui é como se fossem as estratégias de mediação também por escrito, né, para o aluno. Aqui é só clicar no Maps, ele já vai abrir. Já abre em Águas Lindas, né? Então já abre diretamente, geralmente na minha cidade. Se eu clicar aqui, mostra onde eu tô. Cadê? Ah, hoje não mostrou, mas eu tô aqui, ó. Então é aqui que eu moro. Aqui é o IF. Nessa simulação aqui, basicamente é bem simples, né? Aproximar a bolinha do mouse, mas tem lá no vídeo, essa parte eu vou ser mais rápido. Aqui pode aproveitar o nome aqui do IF, ó, cliquei, ó, abriu, já do IFG, ó, rotas. Aqui eu posso gerar uma rota, né? Então, aqui já está destino, vai ser o IF. Deixa eu só tentar localizar exatamente aquele lugar que eu demonstrei, ó. Eu acho que foi algum lugar próximo daqui, ó. Acho que foi por aqui, acho que foi essa casa aqui. Coloco aqui, depois eu clico aqui com o botão esquerdo do mouse e ele insere, ó. Então ele já inseriu a rota. E aí, no mais, orientar o aluno, eu vou só ajustar aqui o zoom, ó, trabalhar com alunos conceitos básicos, norte, sul, leste, oeste, trabalhar com o aluno a ideia de direita e esquerda. Por exemplo, quando eu estiver descendo aqui, direita e esquerda não coincide com o mapa, mas se eu estiver navegando com o GPS coincide, né? Então o aluno tem essa noção na hora de interpretar o mapa, né? De direita e esquerda, ponto de referência, como gerar a rota, né? Eu posso gerar o trajeto por carro, olha lá, ele muda a rota. Ó. Eu posso gerar por moto, ele me dá outras opções. Ônibus, transporte público aqui é uma catástrofe, né? O aluno teria que andar a pé, é muito difícil chegar lá de transporte público. A pé seria mais rápido, se brincar. O tempo é 37 minutos de ônibus, quase o mesmo tempo a pé, né?
Bicicleta, muitos aqui vão de bicicleta, né? Então, trabalhar isso, gerar a rota, perceba que é bem simples. Depois, trabalhar com os alunos aquelas noções básicas de orientação e localização, né? Localizar os pontos de referência, né? Trabalhar a parte de esquerda, direita, enfim, tem uma série aqui de perguntas, né? De questões para fazer essa mediação do que o aluno pode fazer explorando aqui essa ferramenta. Dá também para gerar um mapa, deixa eu só ver se eu lembro aqui, se eu me lembro de cabeça. Não, primeiro eu tenho que ajustar aqui o zoom, deixar assim, um pedaço pode até ficar aqui, ó. Aqui eu posso encolher, ó, ou então ajusto, pronto. Depois eu estico aqui novamente, eu acho que aqui menu, imprimir. Acho que é isso, olha lá, ele já gerou. Dá para arrumar o título. E aqui ele vai mostrar as opções de rota. A gente está usando essa primeira, né? Mas ele também deu essas duas outras opções aqui. Então essa é a proposta de aula 8. Eu não sei se a Alcineia quer falar algo. Fica à vontade, Alcineia. Essa atividade aí que eu, fiz a proposta, eu já trabalhei ela já em sala de aula, com 7º anos. Ela é um pouco, sim, trabalhosa, mas é prazeroso, porque o aluno, ele, em frente, quando você dá todas as coordenadas para ele, e você junto com ele vai até descobrindo algo que às vezes a gente não descobre. E aí, eu descobri junto com eles sobre essa, assim, professora, sabe fazer assim? Às vezes eu não tinha descobrido aquilo e eles descobriram. Né? Lógico que não é todos os alunos, mas aquele que não está conseguindo, uma ajuda. E passei acho que umas 3 aulas, levei uns 15 dias com eles, porque eles, queria desenhar, foi bem assim, teve mais um resultado, que teve até também auxílio dos pais em casa, né, porque eles o pai teve que baixar no celular, porque eles queriam mostrar para o pai o trajeto. Então, foi uma ferramenta muito prazerosa, né, de trabalhar. Obrigado. E dá para trabalhar com o ensino médio, viu, gente? Porque o ensino médio também tem um problema seríssimo que os meninos não sabem. Obrigado por compartilhar com a gente, Alcineia. E lembrando que nós gravamos aqueles vídeos orientativos, não sei se vocês perceberam, mas voltados já para os alunos. Às vezes gerou confusão aqui no curso, mas já tivemos o cuidado de gravar, tentando também já orientar os alunos, né? Aqui na proposta de aula, deixa eu só avançar aqui. A 9, a 8, é a 9, isso. É o Google Earth Web. Então aqui, mesma estrutura, ó. Vai ter, cadê a proposta? Aqui eu coloquei o resumo para facilitar. Aqui está a proposta em PDF. A mesma estrutura. Aqui a gente colocou 2 habilidades da BNCC, né, para o professor avaliar qual que se adequa mais. A mesma estrutura de aula. Aqui as orientações. Aquela mesma estrutura, os temas sugeridos às empresas, né, para sugestão. Algumas informações para os alunos se atentarem, né? A ideia é que o resumo seja bem objetivo. Aí depois que tiver o resumo, aí sim eles vão para o Google Earth Web. Aí eles vão acessar aqui a plataforma. Cadê? Eu pus o link na atividade do aluno. Não pus. Eita. Ah, tá aqui embaixo, ó. Tá aqui. Eu vou usar a mesma que eu fiz, mas aqui o professor pode gerar um novo projeto, mas eu vou abrir o que já estava. Ele clica ali em novo, clica no projeto. Depois aqui, ó, aqui eu acho que compartilhar é por aqui, ó. Compartilhar é por aqui mesmo. Aí tem que clicar aqui, ó, tá em inglês, né? Todo mundo com link, editor. Copia o link e manda para os alunos. É importante que todos acessem simultaneamente, porque o mapa vai ficando pronto simultaneamente, né? O aluno pode pesquisar por aqui, ó, a cidade ou o município, né, ou a região onde a sede da empresa está. Depois ele vai inserindo os marcadores, né? Para inserir o marcador é bem simples, é por aqui, ó, adicionar marcador. É só clicar no local, ó. Eu cliquei no lugar aleatório aqui. Coloca o título. Aqui pode colocar a descrição, que é o resumo. Pode mudar a cor.
Na verdade, o pessoal pode combinar, né? Os alunos podem combinar as cores que vão inserir. Mídia, foto, vídeo é por aqui. Finalizou, só clicar em visualizar, inseriu. É bem rápido, é bem prático, né? Eu quero excluir, eu vou excluir esse aqui, ó. Clica aqui nos 3 pontinhos, excluir. Uma ferramenta legal é essa apresentação de slides. Quando todos estiverem prontos, as empresas vão aparecer, né, a nível de mapa mundi. O legal é o professor fazer a mediação e levar o aluno a tentar entender quais continentes ou quais países, né, as sedes dessas empresas se concentram, né, para eles começarem a entender essa lógica comercial atual, né? Então, a ideia é essa. Aqui nós colocamos o resumo, ó. Cadê? É aqui. O resumo que foi usado para gravar o vídeo está aqui. Então, o pessoal aqui do curso de extensão, se não quiser perder tempo elaborando um resumo, pode usar esse aqui, não é problema nenhum. O mais importante é vocês treinarem o uso da geotecnologia, o uso da plataforma, tá? Aqui tem também o Google Street View, ó. Então, aquela videoaula lá da proposta de aula 8 daria para ser executada por aqui também, tá? Só fizemos lá para o Maps, porque ele já está instalado no celular da maior parte das pessoas. Se for necessário usar pelo celular, ele já está lá, né? Então, essa é a proposta de aula 9. E a proposta de aula 10 é o estudo dos sistemas de transportes. O Leandro está aí. Se o Leandro quiser fazer a complementação, fica à vontade, viu, Leandro? A estrutura é a mesma, a proposta de aula está aqui, a habilidade da BNCC, das 5 para cá nós colocamos. Aqui a mesma estrutura, né? Aqui optamos por texto, né, para facilitar aí. O professor pode fazer uma leitura coletiva, faz uma discussão rápida e na aula seguinte já vai realizar a atividade prática lá no VGEL, né? Aqui abre a plataforma, aqui tem as atividades do aluno, ó, com as perguntas, né, que ele vai responder. A plataforma é bem simples, geralmente ele abre nessa aqui, ó, mas aqui eu posso clicar em camadas e eu vou ligando ou desligando. Ó. Rodovias federais estão ligadas, aqui eu ligo, desligo. Vou ligar as estaduais, ó, é um pouco mais pesado. Eu posso pôr as federais junto. Então é só orientar o aluno a ligar e desligar e interpretar, né? As ferrovias também estão disponíveis, ó, elas são concentradas em regiões específicas, né? Depois, as hidrovias, os portos aparecem em 2 lugares, ó, lá em infraestrutura, em aquaviária aparece e aqui também. Uma coisa legal são as eclusas também que daria para trabalhar com os alunos, né? Que algumas hidrovias para que sejam navegáveis faz-se necessárias eclusas. Aqui as dutovias, ó, que é uma outra forma, né? E esses portos aqui, como eu falei, os de lá também são diferentes, né? Então dá para trabalhar a ideia com o aluno de que os portos não são só os portos marítimos, né? Que a gente também pode aí ter aí portos fluviais. Então dá para trabalhar isso tudo com o aluno. Aqui tem uma série de outras informações, ó, mas umas bem interessantes estão aqui, ó. Você pode ligar as capitais dos estados, os municípios vai poluir, né? A sede dos municípios, os distritos, ó, as unidades, os estados, isso aqui pode estar ligado para facilitar a interpretação. Os municípios vai poluir bastante, mas tem também, ó. Ele até é pesado para ligar, mas tem os municípios. As áreas urbanizadas é legal, ó, da gente interpretar, né, onde é que os centros urbanos estão, inclusive relacionado, por exemplo, às malhas de rodovias federais, ó. A gente consegue fazer uma analogia bem legal, né, com isso também. Aqui em bases cartográficas, deixa eu só descer aqui na barra de rolagem. Cadê? Capitais. Agora tem que descer na barra de rolagem. As faixas de fronteira, olha lá, aqui. Tem a Amazônia Legal, às vezes a gente quer trabalhar esse conceito, né? Tem aqui também. E aqui tem uns dados ambientais bem interessantes, ó, unidade de conservação. Relacionar a unidade de conservação e rodovias é bem legal, né? As cavernas, ó. Tem caverna pra caramba, eu achava que era menos. Na hora que carrega, ó a quantidade. Ainda falta carregar aqui, ó. É muita caverna, né? Sítios arqueológicos, onde eles se localizam.
Às vezes demora a ligar, ó. Nem tá carregando. Carregou, olha lá, foi. As áreas de quilombolas, às vezes a gente quer trabalhar esse tema, tem dificuldade de achar que tem, né? Terras indígenas, ó, a gente consegue ligar e desligar. Relacionar isso com o sistema de transportes é legal também, né? E aqui tem as hidrovias, mas basicamente os trechos de drenagem e as massas d'água. Eu não sei se o Leandro quer falar algo, fica à vontade, Leandro. Deixa eu ver se ele está aqui ainda. Está aqui. Oi, Sandro. É isso mesmo, você apresentou muito bem aí. Tô aqui com um assistente aqui ao fundo, disse que eu não abri o microfone antes aqui. Mas é isso. A plataforma é bem simples, né? Como você colocou aí, mas ela traz outras possibilidades de abordagem, né? E eu acho que o interessante é que essas plataformas elas se complementam, né? Elas vão se complementando, uma é mais completa, outra é mais simples, mas aí uma aborda uma questão, uma temática e outra não. Obrigado, Leandro, por compartilhar com a gente. Só vou abaixar aqui para não ficar mais espaço. Bom, então a gravação já está um pouco longa, já vamos aí para quase 2 horas. Então fica à vontade. Papai, eu quero descer. Desce. Meu pé. Desce para não machucar. Leandro, se você quiser falar, fica à vontade. Só ligar o microfone, eu só desliguei aqui para não atrapalhar a sua privacidade aí, tá bom? Então, essas são as 10 propostas, né, de aula. Lembrando que todas elas foram elaboradas seguindo aquela ideia que eu falei no nosso primeiro encontro síncrono, que eu não vou repetir aqui para ficar muito longo, mas de forma resumida, seguindo aí toda aquela estratégia, né, que a gente tinha falado da teoria histórico-cultural. Então, o aluno no polo ativo, tudo aquilo lá e o professor sendo um mediador. Eu vou encerrar a gravação para não ficar muito longo e eu vou abrir para as discussões e eventuais dúvidas que por acaso tenham. Deixa eu só encerrar aqui a gravação.